O famosíssimo Ovo que Tudo Vê, bastante conhecido de vocês aqui na tela do canal, mandou colocar a polícia no quintal de Jair Messias Bolsonaro. A gente tem opiniões a respeito desse assunto, opiniões jurídicas. Professores e juristas dizem que isso é inconstitucional. Mas quem liga? Quem liga, brava gente? Quem liga? Nesse vídeo eu também vou comentar com você a respeito da prisão que aconteceu de suspeitos ao assalto à casa dos pais da Valéria Bolsonaro, mãe de Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, inclusive, fez uma declaração bastante elogiosa à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tarcísio confirma sua presença no 7 de setembro. Eu desejo a ele muito boa sorte, que ele tome atitudes, pelo menos que amenizem o ranço que o povo brasileiro ficou dele depois do evento em Barretos. Fica comigo até o final do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajudam pra caramba a gente. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada aí. Antes de ir para nossas pautas de capa, eu quero conversar com vocês a respeito do indiciamento de Ed Raposo junto com outras figuras de direita no nosso país, tá? Polícia Federal indiciou Marcos Duval, Alan dos Santos, Eustáquio e Ed Raposo. Se você não conhece o Ed Raposo é esse moço, meu amigo, um cara inteligentíssimo, pau para toda obra, um cidadão impecável, jornalista magnífico, um ótimo comunicador, de um caráter ilibado, mas o Ed Raposo está há mais de quase 2 anos sem redes sociais, proibido de se comunicar com investigados e proibido de se comunicar com o seu próprio público. Por quê? Porque ele fazia matérias muito sensíveis aos defensores da soberania dos ditadores, se é que vocês me entendem. Na matéria da UOL diz o seguinte, ó, a Polícia Federal indiciou, né, Marcos Duval, Alan dos Santos, e eles colocam influenciadores bolsonaristas. Quando o influenciador ou assassino é lulista, ninguém fala nada. Mas quando é bolsonarista, eles fazem questão de destacar. Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Ednardo Raposo, que é o Ed Raposo, no inquérito que apura ameaças ao delegado Fábio Chor, responsável por investigações contra o ex-presidente do Jair Bolsonaro, do PL. Agora, o interessante é que o Ed Raposo não tem nada a ver com esse negócio de ameaças. O Ed Raposo apenas informou o nome do delegado, que hoje é mais conhecido que arroz de terceira na esquina de periferia do Brasil, não é? Mas o Ed Raposo está lá e agora, senhores, ele foi indiciado. Infelizmente, Ed Raposo não renovou o seu passaporte, não saiu do Brasil, não tem ferramentas para isso, teve todas as suas contas bloqueadas. O advogado dele, com o qual eu me comunico de tempos em tempos, está atendendo o Ed pro bono, né, de graça. E se eu posso pedir alguma coisa para vocês, né, neste fim de semana, neste domingo, quando você for à igreja, quando você ajoelhar na sua casa, quando você levar os seus pensamentos a Deus, apresente o nome de Ed Raposo, para que o sol da justiça volte a brilhar na vida dele. Esse é um brasileiro a toda prova, tá? Eu fiz inclusive um meme, deixei lá no meu X. Se você não nos segue, tem o link aqui embaixo, tá? E eu coloquei, né, a linha preta aqui por cima da boquinha dele. E falei, Ed Raposo foi indiciado, mas sossega, porque é para salvar a nossa democracia. E para salvar a nossa democracia também, teve uma treta hoje nas redes sociais que uns e outros querem calar, querem, né, controlar, imagina, soberania digital é um novo jargão. Vou fazer um vídeo amanhã para vocês a respeito da tal soberania digital que está sendo falada, não só aqui no Brasil, mas também na China, como na Rússia, tá? E aí, o povo lá na rede social dizendo que Trump estava morto porque ele não aparecia há 2 dias e não tinha agenda oficial durante o sábado e o domingo, que seria teoricamente natural, né? O cara trabalha que nem boi de segunda a segunda, aí quando ele se afasta para descansar, não pode.
E aí, ai, porque ele morreu. Algumas pessoas até levantaram a possibilidade dele ter sido envenenado, porque fotos apontaram que a mão dele estava inchada, o calcanhar estava inchado, imagina, estava tudo complicado. E levantaram até a suposição de envenenamento logo após o encontro com Vladimir Putin lá no Alasca. Tudo blá, 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 tá? Donald Trump apareceu ontem à tarde jogando seu golfe e pelos vídeos das sacadas, é ele mesmo, alguns especialistas garantiram que é, ok? Para salvar a nossa soberania também, graças a Deus, a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de terem participado do assalto aos pais da Rogéria Bolsonaro. Eu falei Valéria Bolsonaro na abertura? Desculpa, gente, Valéria Bolsonaro é outra pessoa. Valéria Bolsonaro é uma deputada estadual, uma gracinha de pessoa lá de São Paulo, tá? Mas da Rogéria Bolsonaro, mãe do Carlos, do Flávio e do Eduardo. E tem um videozinho aqui, vou soltar para vocês. Repete teu nome comigo, Marcelo. Marcelo Corrêa Tobias. Marcelo Corrêa Tobias, é isso? Você é preso de São Paulo, é isso? Tá devendo cadeia lá, não? Quanto você tá devendo lá? 2 anos? Eu saí de semiaberto. Você saiu de semiaberto e não voltou, é isso? Olha que gracinha. Saiu para cumprir semiaberto e não voltou. Tinha que ter voltado, né? Todo dia e tal, não voltou. Enquanto isso, Felipe Martins está passando pelo que está passando, vocês sabem muito bem. Aí que foi encontrado na casa do cidadão, imagina, bobagem. Aí tem outro lá. Repete teu nome pra mim. Vitor Hugo Henrique da Silva. Quantos anos? 19. Então é isso, tá? A esposa aqui dele não sofreu nada não, é que ela tá passando mal e tudo. Tá algemada com ele. Flávio Bolsonaro, ele comentou o seguinte, ó. Diferente do grupo especial de Lully na PF, Polícia do Rio de Janeiro vai atrás de bandidos de verdade. Foram presos agora há pouco 2 bandidos que fizeram meus avós e minha mãe de reféns em Resende, no Rio de Janeiro. Um trabalho de excelência da Polícia Civil que continua fazendo diligências atrás de outros elementos que também participaram desse crime. Olha, foi gente, viu, pra lá. Que ainda está soando muito estranho para mim. Tenho a convicção de que não foi um simples assalto, mas as investigações é que dirão. Vamos aguardar as novidades. Parece que a Polícia Civil colocou a mão na massa. E agora nós vamos falar da bomba de ontem, que Moraes ampliou o monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro. É uma forma muito bonita de dizer que o Xande das Candonga botou polícia dentro do quintal de Jair Messias Bolsonaro. Ministro do STF determinou ainda que sejam realizadas vistorias em todos os veículos que saírem da casa do presidente. Entrar não precisa vistoriar, não. Agora, sair, meu bem, tem que ver se Bolsonaro não está disfarçado de mulher, disfarçado de formiga atômica ou de chapolim colorado, ou até mesmo com uma peruca daquela de Donald Trump, que ia passar batido se não revistassem. Mas aí agora tem que revistar, então tá tudo bem. E aí o Flávio diz, mais uma decisão ilegal, paranoica, que invade a privacidade das mulheres da casa de Bolsonaro. Uma humilhação com Michele, com Laurinha, menor de idade, como ex-presidente da República, honesto e inocente. Além de ser escandalosamente parcial para julgar, de antecipar cumprimento de pena, o que é proibido por lei e pacífico na jurisprudência do próprio STF, nosso best friend Xandão das Candonga inventou uma nova modalidade de regime, o fechado com acompanhante. Ele dá mais uma prova de que não tem a menor condição de compor a mais alta corte do judiciário brasileiro. As sequelas da atuação aloprada de Moraes marcarão o Brasil por muito tempo. A família de Clesão que o diga. A família da Débora que o diga. Essa é a opinião, declaração oficial do Flávio Bolsonaro. Eu trago aqui fonte primária, né? E o Eduardo também comentou a respeito disso e disse, a liberdade não se perde toda de uma vez, é aos poucos, igual se corta salame, fatia por fatia. Espero que os policiais que violarem a casa do meu pai, tida na Constituição como asilo inviolável, saibam do abuso que estão cometendo, cumprindo ordem manifestamente ilegal. É que
Nossa Constituição garante que ordens ilegais não devem ser cumpridas. Mas aí, quem liga, né? Como faz a Bárbara. Quem liga? A juíza Ludmila Lins Grilo disse que não se passaria na cabeça de nenhum juiz criminal colocar vigilância 24 horas na casa de algum preso, até porque, se o sujeito precisa desse rigor, a prisão domiciliar não é a opção, mas sim o estabelecimento prisional mesmo. No caso de Bolsonaro, né, ele não se encaixa em nenhum caso, nenhum nem no outro, não deveria estar sendo processado, na verdade, e nem julgado pela corte que está sendo julgado. Tudo é feito apenas para desgastar, humilhar, perseguir. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de esculacho, né? Com esculacho. Um juiz de primeira instância que inventasse uma bizarrice dessa teria sua decisão rapidamente revertida pela segunda instância e ainda era capaz de vir a responder na corregedoria, tá? A CNN, quando foi dar a notícia a respeito que a polícia tinha tido mandato, né, autorização para ficar no quintal de Bolsonaro, eles cometeram aqui um erro. Olha, política monitora quintal da casa de Bolsonaro. Assista. Eu pergunto a vocês, foi um erro ou foi de propósito tirando uma onda com a nossa cara? Ou foi o corretor ortográfico que é bolsonarista toda a vida? Porque o que está acontecendo com Bolsonaro é um monitoramento político. Não tem nada a ver com jurídico. Certinho? Certinho. Eu acho, né? E o mais absurdo de tudo é que ontem nós ficamos sabendo que a AGU pretendia cobrar de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro 18,9 milhões de reais por contrato jurídico nos Estados Unidos. Eu denunciei esse contrato aqui. Eles contrataram uma empresa de consultoria para fazer lobby na Casa Branca para acenar para Donald Trump, dizendo que aqui no Brasil existe um outro cara que pode ser presidente do Brasil, que usa bonezinho vermelho, que está disposto a cumprir a agenda pragmática de Donald Trump, mas para que Donald Trump tenha acesso a esse cara, Donald Trump tem que riscar os Bolsonaro da agenda. E parece que não deu muito certo, gente graúda lá do governo de Donald Trump se manifestou, eu fiz a cobertura dessa declaração aqui no canal, acho que foi anteontem. Não deu certo. Mas para contratar essa empresa de consultoria, o Brasil teve que pagar 18,9 milhões de reais. E aí, o que passa pela cabeça linda do Bessias, aquele que um dia foi moleque de recados de Dilma, levando o termo de posse de ministro para o Zé Cachaça para fazê-lo fugir da Lava Jato. E aí? O que vocês acham? Que Bolsonaro deve pagar os 18,9 milhões? Eles não vão sossegar enquanto não acabarem com o dinheiro do Pix de Jair Bolsonaro. Esta é a grande verdade. E já caminhando para o final, eu tenho que dizer a vocês que Tarcísio de Freitas confirmou presença em ato de 7 de setembro na Paulista. Deixa aí nos comentários para mim de onde você é, se na sua cidade terá ato, mas principalmente você que é da Paulista. Quando o Tarcísio aparecer para falar alguma coisa, você vai aplaudir ou você vai vaiar? Se você vai aplaudir, digite 1. Se você vai vaiar, digite 2. Agora é assim, gente. Tem coparticipação, peço desculpas a vocês, tá? Eu acho que Tarcísio deveria providenciar uma série aí de eventos, falando muito de Bolsonaro, entrando no evento com a camiseta de Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro é meu amigo e meu colega, dizendo que é um absurdo o que está acontecendo com Bolsonaro, falando de apoiamento à impeachment do ovo que tudo vê, entre outras cositas mais, e dizendo não vou para a presidência da República se Bolsonaro dê livre, espontânea vontade disser que é para que eu vá. Entendeu? Ainda assim, para mim, eu marquei Tarcísio de Freitas no SPC. Para mim, ele tá com nome sujo. Passou cheque sem fundo. Gente, desculpa, tá? Se eu estivesse na Paulista no dia 7 de setembro, eu vaiaria quando ele aparecesse no microfone. Sou eu. Diga-me o que você faria. E para encerrar o assunto, eu quero dar
a seguinte notícia para vocês. O prejuízo dos Correios disparou no primeiro semestre do ano e atingiu 4,37 bilhões de reais, com B de bumbum. O montante é 3 vezes mais que resultado negativo do mesmo período do ano passado. Eles não só estão negativados até não poder mais, como eles estão dobrando, neste caso, triplicando a própria meta do negativo, tá? A estatal, no ano passado, apresentou um déficit de 1,35 bilhão de reais. Agora são 4,37 bilhões de reais. Quem você acha, quem você imagina, o que passa na sua cabecinha que vai pagar esta bagaça? Somos eu e você. Seja muito bem-vindo ao Brasil das Candonga. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, apoie a nossa jornada e a nossa caminhada aqui, que lida num eterno shadow ban. Se você está pretendendo migrar para negócios digitais, tem um link aqui interessante que você pode aprender e muito com o Daniel Alvarenga, que é expert no assunto, mas pense 10 vezes se você vai colocar a sua carinha na internet para falar de política. Para pessoas como eu, que foram processadas por gente graúda, dona do poder, a caminhada fica muito difícil. E aí a gente enfiado num eterno shadow ban, nossa monetização fica muito precária e eu estou atravessando um dos períodos mais difíceis da minha vida. Eu peço a vocês encarecidamente, sejam generosos e eu quero agradecer as pessoas que fizeram o Pix ontem. Tá? Deu um total ali de R$300, que não é muito, mas vai ajudar na feira, no mercado, na conta de luz, e eu estou precisando bastante, tá bom? Eu estou por um fio para largar tudo isso aqui e realmente fazer alguma coisa no marketing digital sem colocar a minha cara na tela. Até agora eu não consegui conciliar os 2, 3 trabalhos, porque esse trabalho aqui exige muito de mim. Muita pesquisa, muita atenção, muita confirmação de notícias. Não é fácil, mas eu realmente estou por um fio, porque tá muito difícil. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço muito, tá ok? Beijo no coração e encontro com vocês nos comentários. Comente, capriche, mas tome cuidado, porque quem está no Brasil, por exemplo, está ao alcance dos tentáculos do sistema.